paz do Senhor, igreja, amém? É de uma grande honra para mim estar aqui em casa, ministrando a palavra do Senhor. Queria agradecer a todas vocês que estão aqui, mas em especial a minha família, as minhas amigas, meu pai, meu padrasto. Amo muito vocês. Minha tia Adriana, amo você, tia. E glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus porque vocês estão aqui hoje. Eu queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Amém? Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então, veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Agora eu vou pular para o versículo 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para finalizar, o versículo 28 e 29. Então, a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Amém. Então, para nós entendermos a história da mulher samaritana, nós precisamos entender o contexto histórico que ela vivia naquela época. Os judeus e os samaritanos, eles se odiavam, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo sem tradição. E os samaritanos, eles eram excluídos tanto espiritualmente como socialmente pelos judeus. Outro ponto importante é que naquela cultura, os homens judeus não conversavam com mulheres, ainda mais uma mulher samaritana. Isso já era um escândalo naquela época. E a Bíblia vai relatar no versículo 6 que quando Jesus sentou ao poço era por volta da hora sexta, que hoje a gente mede como meio-dia. E no versículo 4, eu não li, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. A Bíblia explica a necessidade de Jesus passar por aquele lugar. Então, a partir disso, a gente pode perceber duas coisas. A primeira é que aquela mulher ela é excluída pela sociedade, já que ela estava buscando água ao meio-dia. E as mulheres, naquela época, buscavam água pela manhã, porque o sol era mais fraco. E também, naquela hora, o poço estaria sem ninguém. Então, ela evitaria os olhares que julgavam ela naquele momento. E a segunda coisa que a gente pode perceber é que, apesar da sociedade excluir aquela mulher, Jesus a trouxe para perto. Ele marcou um encontro com ela, mesmo que ela não fizesse ideia disso. A mulher samaritana foi até o poço buscando água comum. Mas Jesus viu nela uma sede muito maior. Sede de sentido, sede de amor, sede de perdão, sede de identidade. E assim como ela, eu também tinha uma sede que eu não sabia nomear. Só abrir meu telefone mais fácil. Vamos só. Jesus, me ajuda. Amém. A minha caminhada começa muito antes da Betel. A minha caminhada começa
A minha caminhada começa quando um homem, um improvável, conheceu o infinito e insondável amor de Deus. E esse homem é meu pai. Quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, meu pai começou a frequentar a igreja e nós fomos à escola bíblica dominical, como todos os domingos de manhã nós fazíamos. Eu, meu pai e minha mãe, nós íamos à escola bíblica e num domingo que eu achei que era mais uma escola bíblica, onde eu ia desenhar e aprender sobre algumas coisas, o Espírito Santo, através daquela tia, né, que a gente chama de tia, me ensinou sobre os dons do Espírito, que são eles. Vou citar para vocês. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, que é o falar em línguas, e interpretação de línguas. Eu não sabia, não fazia ideia, mas naquele dia, Deus tinha plantado uma semente no meu coração. Para contextualizar vocês do que eu vou falar agora, a minha avó, ainda hoje, tem a mãe da minha mãe. Ela tem artrite e artrose nos 2 joelhos. E aí, eu lembro que mais ou menos nessa época, logo depois de eu ter aprendido sobre os dons do Espírito, eu via a minha mãe indo cuidar da minha avó, a minha mãe e a minha tia indo cuidar da minha avó, porque ela estava numa fase de crise, né, da doença, ela sentia dores muito fortes e constantes, e isso era algo muito marcado na minha memória. E aí, quando isso aconteceu, quando eu vi toda aquela situação, a única coisa que eu pensei, gente, foi: eu preciso do dom da cura para curar a minha avó. Foi a única coisa que passou na minha cabeça naquele momento. Lá em casa, praticamente todos os dias, eu orava com meu pai à noite no quarto dos meus pais. E aí, nesse período, como eu disse, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu fui até o meu quarto sozinha. E naquela noite eu fiz uma oração com toda a fé que cabia numa criança e pedi a Deus o dom da cura para curar a minha avó. Naquele momento eu fui preenchida de algo que, honestamente, eu não sei explicar para vocês. Eu nunca tinha sentido algo tão forte, tão inexplicável, e posso afirmar com certeza que até hoje eu não senti nada igual. Já senti coisas parecidas, mas não da mesma maneira que senti há anos atrás. Logo depois disso, eu fui até a cozinha, onde o meu pai estava estudando. E aí eu cheguei para ele e falei: pai, eu entrei no mistério com Deus. E assim como vocês, ele riu. E ele falou assim para mim: mas que mistério, filha? Aí, como ele riu, eu achei que não tinha nada a ver. E peguei e fui para a sala. E aí, honestamente, eu não lembro desse diálogo. Eu tinha 7 anos, mas o meu pai me contou, e aí vou passar para vocês. Ele falou que o Espírito Santo falou ao coração dele que ele tinha me feito a pergunta errada, que era para ele me chamar de novo. Ele me chamou e me perguntou: filha, mas o que você estava fazendo mesmo? E eu falei que estava orando. Ele me perguntou: orando o quê? E eu respondi que eu estava orando porque eu queria o dom da cura para curar a minha avó. E aí, logo depois, ele falou que o Espírito Santo mandou ele me dizer que Deus tinha me dado o dom da cura naquele momento. Só que algumas pessoas aqui conhecem meu pai e nada é tão fácil. E aí, ele falou assim: filha, mas o que você tem que fazer agora? E aí eu respondi que eu tinha que buscar. E às vezes a gente quer conhecer o Senhor só de ouvir falar. A gente quer o dom, mas não quer aquele que dá o dom. A gente quer estar no altar, a gente quer falar da palavra de Deus, mas a gente não quer ter um tempo com Deus no nosso quarto, no nosso secreto. Nós queremos lugares de destaque, mas nós não queremos nos humilhar no secreto com o Senhor. E uma vida com Deus é uma vida que se constrói no secreto. Pouco tempo depois disso, os meus pais se separaram e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo se o meu pai tinha aceitado Jesus. Aquilo não fazia o menor sentido na cabeça de uma criança de 7 anos. O tempo passou, eu cresci e me tornei adolescente. A igreja já não era um lugar mais tão atrativo para mim.
o mundo parecia muito melhor aos meus olhos. Assim como a mulher samaritana buscava saciar a sua sede em lugares errados, em relacionamentos, porque a Bíblia diz que ela teve 5 maridos, mas que o que estava com ela naquele momento não era marido dela. Então, a partir disso, a gente pode perceber que ela foi uma mulher muito machucada emocionalmente. E assim como ela, que buscava em relacionamentos o que só Deus poderia dar, eu busquei em relacionamentos, em festas, em bebida, em noitada, o que só Deus poderia me preencher. Porque quando você é adolescente, a gente quer ser visto, a gente quer ser notado, a gente quer se enturmar. E aí, para o mundo, ser adolescente, ser crente, na verdade, perdão, não combina com ser legal e popular. Aos 16 anos, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu tinha muita raiva acumulada, tinha sentimentos que não conseguia externar. E, na época, eu até cheguei a fazer terapia, mas as crises de ansiedade continuavam. Depois de um término de relacionamento em mais ou menos 2021, eu me tornei uma pessoa diferente do que eu era. Eu buscava validação. Eu queria ser desejada. Eu queria ser vista. E aquilo foi me mudando conforme o tempo foi passando. Cada vez eu estava mais distante de Deus, mais distante da promessa que o Senhor me fez quando eu tinha 7 anos. Nada foi capaz de preencher o vazio que existia dentro de mim. Nada. Quanto mais eu buscava fora, menos eu encontrava dentro. Existe uma frase de um teólogo francês chamado Blaise Pascal que diz que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E era exatamente esse vazio que existia dentro de mim. Na véspera do meu aniversário de 21 anos, uma amiga minha, Gabriela Tesolim, que está aqui, que muitos de vocês conhecem, disse que ia para o Renovo, que é o programa de cura e libertação da Betel. E eu fiquei muito feliz por ela, porque onde meu pai congregava, eu já havia feito parte do Encontro Jovem, eu tanto participei quanto trabalhei no Encontro Jovem. Então, eu sabia que aquilo faria muito bem para ela. Mas eu estava numa época tão perturbada, com tantos pensamentos acelerados. Eu, honestamente, posso dizer para vocês que eu não me reconhecia. Eu não conseguia me olhar e pensar que eu era eu, sabe? Eu tinha perdido a minha identidade. E aí, tanto que nessa época, eu não consegui... O Renovo foi geralmente em março, e eu faço aniversário dia 25. E foi bem no final de semana do meu aniversário, o Renovo. E naquela época, eu não consegui nem planejar nada para o meu aniversário. Minhas amigas que estão aqui podem confirmar que o meu aniversário é um feriado nacional para mim. Eu adoro comemorar meu aniversário. E nessa época, nem isso eu consegui fazer. Nem isso eu consegui planejar de fato. E aí, tanto que isso foi um alerta para as pessoas que estavam perto de mim. Mas ainda assim, o tempo foi passando e no meu aniversário caiu num sábado, como eu disse para vocês, e na véspera, na sexta-feira, eu resolvi comemorar numa balada que eu ia praticamente todos os finais de semana. E para minha surpresa, eu cheguei em casa de manhã, mais ou menos umas 5 horas da manhã, e aí umas 9 horas. Detalhe, a minha mãe ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Mas ainda assim, teve oração lá em casa às 9 horas da manhã. E aí ela chamou 2 amigas dela, mulheres de oração. Uma está até aqui, a Célia. Louva a Deus pela sua vida, Célia. Muito obrigada. Ela chamou a Célia e a irmã dela. E aí falou assim, abriu a porta do meu quarto. Eu com uma ressaca, gente, que dava para sentir assim, de longe. Muito longe. E ela abriu a porta do meu quarto e falou, levanta, tem oração hoje. Falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E aí eu levantei, não deu tempo nem de tomar banho, porque o louvor já tinha começado, elas já estavam louvando. A única coisa que eu fiz foi trocar de roupa e ir para a sala. E aí, durante a oração, a irmã da Célia foi usada para dizer que Deus tinha pressa na minha vida. E que grandes coisas Deus faria através da minha vida. Pense em receber algo desse tipo com muita ressaca.
Eu estava assim. E aí literalmente, você olhar o cenário e você não fazer ideia de como Deus vai fazer. Honestamente, eu nem acreditava que Deus faria. Porque nessa época eu estava num momento que eu nem acreditava mais que Deus poderia fazer algo por mim. Eu acreditava que Deus poderia fazer algo pela sua vida, mas eu não acreditava mais que Deus poderia fazer algo por mim. E eu havia marcado uma consulta numa outra religião no dia 30 de março. E ela disse aquilo para mim no dia 25, no dia do meu aniversário. No dia 26 de março, mais um domingo que eu pensei que fosse só um domingo comum na minha vida, eu fui para o trabalho e eu sabia que a Gabriela estaria voltando do Renovo. Mas eu fiquei numa guerra. Se eu desço ou não desço do ônibus. O ônibus onde eu trabalhava no Hospital da Mulher. E ele passa para cá, porque eu moro no Metrópolis, né? Quem conhece por aqui sabe. E aí o ônibus passou em frente à igreja. A igreja estava lotada, aquele povo, todo mundo na porta, o ônibus parado. Falei, desço ou não desço, vou ou não vou. Passei do ponto, desci lá na frente. Falei, cara, eu vou descer. Prometi para a Gabriela que eu estaria lá. Assim como naquele domingo eu pensei que eu estaria aqui só por causa da Gabriela, hoje você pode ter pensado que você estava aqui só por uma amiga que te chamou, talvez por mim, que eu te convidei, ou por qualquer outro motivo. Eu vou lá porque é só mais um culto das mulheres, a minha líder tem que me ver, eu estou escalada. Não foi isso. Deus marcou um encontro com você, assim como Ele marcou com aquela mulher naquele poço. E Deus tem cura nessa noite para nós. Eu não sabia, mas naquele dia, o Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe tinha marcado um encontro comigo. E Ele marcou com você hoje também. Nunca duvide disso. Nunca duvide que você é escolhida do Senhor. Nunca na sua vida. Porque o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Quando os testemunhos acabaram, porque quando os renovandos voltam, algumas pessoas dão testemunho do que aconteceu, do que Deus fez naquele lugar. Eu posso garantir, é tremendo. Os testemunhos acabaram e começou a tocar um louvor chamado Eu Tenho Você. Não sei se todos aqui conhecem. Eu não vou louvar, tá, gente? Porque esse dom Deus não me deu. Mas eu vou ler o trecho do louvor que diz: Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar para você me ouvir e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim a sua morada e eu disse, és bem-vindo. E o refrão diz: Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você, só faltava eu perceber. Aquele louvor entrou como uma flecha no meu coração. E não demorou muito para que o apóstolo falasse para que os ministros da casa ficassem à vontade para ministrar. E naquele momento eu fechei os meus olhos. E quase como um grito da minha alma, eu clamei ao Senhor e falei na minha mente, nem abri a boca. Falei, Senhor, por favor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso saber que o Senhor ainda pode mudar a minha história. E em questão de segundos, alguém veio interceder por mim e me disse: você tem procurado em outros lugares algo que você só vai encontrar em mim. A paz que você tem buscado, só eu posso te dar. No mesmo dia, Deus usou outra pessoa, que hoje é minha amiga de célula, Milena. Louva a Deus pela sua vida, minha amiga. E naquele momento eu fui curada da ansiedade. Nunca mais eu tive crise de ansiedade. E eu tinha crises que eu não conseguia respirar. Me faltava o ar em diversas vezes. E depois daquele dia, nunca mais eu me senti da mesma forma. Logo depois... Gente, nesse dia eu não esperei nem ter apelo, tá? Eu depois revi a live, é porque eu não lembrava. Mas eu revi a live e eu não esperei nem o apóstolo falar quem quer. Eu nem esperei. Terminaram de orar por mim e eu vim até a frente. E
Isso acontece quando você está muito sedento de algo. Eu precisava muito de Jesus. Eu não sabia, mas a minha alma gritava por Ele. E logo depois, o apóstolo foi usado para poder dizer uma palavra que está lá em Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Aquele dia reacendeu algo no meu coração. Mas ainda assim, eu estava tão cega pelos prazeres do mundo, eu estava tão amarrada às coisas que eu ainda vivia, que nem tudo isso, né, gente, nem todas essas revelações do céu foram suficientes para me manter aos pés de Jesus. Até porque eu sempre soube que um dia eu me tornaria cristã. Até porque meu pai é um dos maiores exemplos que eu tenho. E hoje, pela glória e graça de Deus, ele é pastor. Então, ele sempre falou de Jesus para mim. Então, eu sempre soube o real caminho. Eu sempre soube o que de verdadeiramente era bom. Mas, sabe aquela coisa de jovem, de deixa para amanhã? Jesus não vai voltar agora. Eu ouço que Jesus vai voltar desde... Certamente, muitas outras mulheres que estão aqui ouvem que Jesus vai voltar há muitos anos. E esse pensamento de jovem que tinha na minha cabeça. Eu não preciso aceitar Jesus agora. Jesus não vai voltar agora. Eu posso viver aquilo que eu quero. Eu posso trilhar o meu caminho. Mas eu estava errada. Eu estava completamente errada. Outra coisa também que me prendia muito é que eu pensava que eu precisava deixar de fazer as coisas que eu fazia para poder aceitar a Jesus. Eu achava que eu deveria deixar de beber. Eu achava que eu deveria... para poder aceitar, gente. Eu achava que eu deveria deixar de beber. Eu achava que eu precisava deixar de sair, de andar com as pessoas que eu andava. Mas o que eu não sabia é que a única coisa que eu precisava era declarar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Porque o resto Jesus faz. E eu não entendia isso, mas eu espero que em nome de Jesus, nessa noite, você entenda que você não precisa se consertar para poder chegar até Ele. Porque é Ele que te conserta. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você não precisa fazer nada, além de declarar com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Alguns meses se passaram, eu continuei vivendo do mundo e retornei ao lugar que eu disse para vocês que ia todo final de semana. No final da noite, gente, eu confesso para vocês, eu estava muito, muito, muito perturbada na minha cabeça. Eu queria esquecer tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, naquele dia, eu bebi muito, muito, muito mesmo. Mas nada aconteceu. Nenhuma gota de álcool me entorpeceu. Nada. Nada, gente, nada. Confesso que eu fiquei desesperada. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas, umas 4 horas da manhã, mais ou menos, naquele lugar, começou a chover muito e muitas brigas começaram naquele lugar. Assim, muitas brigas, uma briga generalizada. Todas as pessoas do lugar estavam brigando. E aí eu fiquei num canto e uma voz muito forte ecoou dentro do meu coração dizendo: esse não é o seu lugar. O que eu queria dizer para vocês também é para vocês valorizarem as pessoas que intercedem por vocês, que lutam as suas batalhas, mesmo que vocês não saibam disso, mas deem valor. Se você tem uma mãe, se você tem um pai, se você tem algum responsável seu, ou até mesmo uma amiga que ora por você, que intercede pela sua vida, valorize isso. Nesse dia eu não sabia, mas a Gabriela, às 3 horas da manhã, levantou um clamor pela minha vida, para que Deus me livrasse e para que Deus tirasse a venda dos meus olhos. E Deus tirou. Eu sou fruto de oração de muitas pessoas que estão aqui hoje. E eu tenho orado para que outras pessoas que eu amo aceitem o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Porque não tem nada melhor do que nós podemos oferecer do que o amor que nos foi dado. Então, se você ora por alguém e não vê nada acontecendo, talvez você veja essa pessoa até desdenhar de Deus. Não perca a sua fé. Meu pai orou com 14 anos
para que eu entregasse a minha vida ao Senhor. E é só uma questão de tempo e de entrega. Semanas depois desse ocorrido, nessa balada que eu fui, em uma conferência aqui na Betel, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus no dia 8 de outubro de 2023. Dia 3 de dezembro de 2023 eu me batizei. E a história do meu batismo é engraçada porque por anos da minha vida eu adiei o meu batismo. Eu falava para o meu pai que eu não queria me batizar só porque ele queria que eu me batizasse. Mas hoje eu percebo que era uma desculpa. Eu não queria me comprometer com o Senhor. Eu queria trilhar o meu caminho. E eu lembro que eu estava super animada com o meu batismo. E aí na semana... uma semana antes do meu batismo, a Carol, que era minha líder na época, falou: Duda, não vai ter mais batismo. Falei, o quê? Falei, não, gente, que isso? Demorei esse tempo todo, agora eu vou ter que esperar de novo? Falei, não. Aquilo me trouxe uma inconformidade, gente, absurda. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum e eu chorava muito. Eu trabalhava em São João nessa época. Gente, eu peguei o 110 até o Metrópolis. Eu chorei de São João até o Metrópolis. E o 110 dá muita volta. E quando eu cheguei em casa, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu não sei por quê, eu não sei o que Deus quer de mim. E a Carol tinha dito que naquele momento o batismo não aconteceria porque eram necessárias que 10 vidas fossem se batizar por uma questão de logística que eu fui entender muito depois. E aí conversei com meu pai, falei, pai, por favor, vamos lá na igreja comigo conversar com o apóstolo? Porque eu não vinha sozinha não, gente, que eu não ia ter essa coragem. E aí eu fiquei ensaiando, gente, o meu discurso. Ensaiei por muito tempo, falei de frente para o espelho e... falei, amém, vamos lá, pai. Falei, chamei meu pai, chamei minha madrasta. Falei, vamos lá. Cheguei aqui na igreja. Foi um domingo de manhã, foi bênção, o culto foi bênção. No final do culto, gente, cadê o apóstolo? Não achava o apóstolo de jeito nenhum. Falei, não, ele foi embora. Falei, não aceito isso. Aí achei o apóstolo, graças a Deus. Aí fui lá, né, com o meu discurso pronto. Falei, oi, apóstolo, a paz, tudo bem? Falei, oi, filha, tudo bem? Falei, então, apóstolo, eu queria me batizar, por favor. Aí, tudo que eu tinha ensaiado, gente, caiu por terra. Eu só chorei, assim, chorei muito. Só chorava, não fazia mais nada. Só a única coisa que saiu da minha boca foi, por favor, eu quero me batizar. Assim, muito embargada e misturada com lágrimas. Mas, naquele dia, eu acredito que o Senhor direcionou o nosso apóstolo para que o batismo acontecesse no domingo seguinte, que já era a data prevista. E naquele dia a minha madrasta falou algo que, honestamente, eu não acreditei. Se eu não me engano, tinha umas 4 vidas. Eu sei que tinham menos de 5. Não posso afirmar com certeza exatamente quantas vidas tinham. Mas a minha madrasta falou que mais de 10 vidas se renderiam ao Senhor e se batizariam. Morreriam para o mundo e nasceriam para Cristo. Eu não sei quantas pessoas se batizaram naquele dia, mas certamente foram mais de 10. Desde o dia do meu batismo, nunca mais eu tive sede. Porque eu passei a buscar da fonte certa a água viva. Deus me deu identidade, me curou, me libertou e tem me sustentado todos os dias da minha vida. Eu não sabia o que era amor, até que o amor me amou. Se você que está aqui hoje não conhece quem é esse que, assim como disse para a mulher samaritana, tudo aquilo que ela havia feito, venha e veja. Esse é Jesus Cristo. E eu queria dizer para vocês que Ele não se esqueceu de vocês. Todas as vezes que você estava no seu quarto sozinha, com crise de ansiedade, com crise de pânico, Deus não esqueceu de você. Todas as vezes que o diabo colocou na sua mente que você deveria acabar com a sua vida porque a sua vida não importava, era mentira. Era mentira dele e Deus estava lá com você ao seu lado. E Ele te trouxe... Ai, Jesus. E Ele te trouxe aqui para te dizer uma palavra que está lá em João, no capítulo 4, no versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agradeço.
Agradeço a minha pastora, agradeço a minha líder pela honra e pela oportunidade. Gostaria de chamar agora o Equibalo, que vai ministrar os nossos corações. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.